Eu sou uma muleta metafísica materializada no mundo dos seres humanos. No vídeo de hoje, vamos aprender sobre o mito da caverna de Platão, uma metáfora, uma alegoria presente na obra A República deste filósofo. Para a gente compreender o mito da caverna do Platão, primeiro a gente precisa compreender o que seria a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem, é uma estratégia comunicativa, um recurso comunicativo que nós utilizamos quando temos dificuldade de nos expressar. Essa dificuldade de nos expressar, ela pode acontecer porque a gente não conhece as palavras corretas para dizer aquilo que a gente quer, ou então porque não existem palavras no vocabulário da língua para que a gente consiga dizer aquilo que a gente quer. Um exemplo clássico é quando queremos nos expressar sobre o que sentimos, como por exemplo, em relação ao amor. É comum que utilizemos expressões como o amor é como um fogo. Quando dizemos isso, estamos estabelecendo uma comparação entre o amor e o fogo. E dessa comparação extraímos uma interpretação possível, uma mensagem possível, que significa que o amor mexe com as nossas emoções. Mexe com as nossas emoções de uma forma tão incrível que a única maneira que temos de demonstrar o modo como o amor mexe conosco é compará-lo com o fogo e com o que o fogo faz. Lembrando que, propriamente, a palavra fogo, fora dessa frase que diz que o amor é como fogo, o fogo significa apenas o desprendimento de calor e de luz, produzidos pela combustão de uma matéria. Quando dizemos que o amor é como fogo, não significa que o amor nos queima, mas sim que ele mexe com as nossas emoções de uma maneira muito forte, assim como o fogo interage de maneira muito forte com a matéria. Então é assim que funciona uma metáfora. Você pega duas coisas e faz uma comparação para que a pessoa com a qual você está falando extraia uma interpretação, um sentido possível, que se aproxime daquilo que você quer que ela entenda. Daí ser tratada como uma estratégia comunicativa, como um recurso da linguagem. Por isso, uma figura de linguagem. Inclusive, quando utilizamos muito uma metáfora e ela se torna socialmente aceita, ela se transforma naquilo que chamamos de catacrese. A catacrese é uma expressão que, se for interpretada literalmente, não faz sentido. Mas as pessoas entendem o que se quer dizer de forma figurada. Por exemplo, quando se diz que a pessoa está de cabelo em pé, não significa que isso seja literal, que os cabelos da pessoa estão em pé, mas sim que a pessoa está surpresa. Esse é o sentido dessa expressão. Entendido o que é uma metáfora, vamos entender agora o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão é um cenário imaginário, em que há uma caverna, e na boca dessa caverna, que é grande o suficiente para entrar luz, também há uma pequena parede atrás da qual algumas pessoas se escondem. No fundo dessa caverna existem pessoas aprisionadas, de forma que essas pessoas só consigam olhar apenas para o fundo da caverna, onde bate a luz do sol. Aquelas pessoas que se encontram no fundo da caverna, elas só conseguem ver as sombras produzidas pelas pessoas que ficam escondidas atrás daquela parede no começo da caverna. Essas pessoas que ficam na parede da caverna pequena, na entrada da caverna, elas ficam produzindo imagens por meio de sombras projetadas no fundo da caverna. Os prisioneiros que estão no fundo da caverna acreditam que aquelas sombras que elas estão vendo são as únicas coisas que existem no mundo. Acreditam que apenas aquilo que há no fundo da caverna é tudo que há realmente no mundo. Aquelas pessoas que ficam no começo da caverna, atrás daquele muro projetando sombras, elas fazem diversas imagens. Imagens de pessoas, de animais, de símbolos, de tronos, de estátuas, para que as pessoas que estejam no fundo da caverna entendam o que há realmente no mundo. Continuando o mito, uma dessas pessoas que estão aprisionadas no fundo da caverna consegue aos poucos se libertar, explorar a caverna, até que finalmente ela consegue sair da caverna. A pessoa que se liberta daquelas condições
acaba explorando a caverna e percebendo que aquelas sombras que ela via não representam tudo que realmente existe no mundo. Então essa pessoa, além de explorar a caverna, consegue sair da caverna. Ela demora um pouco para se acostumar com a nova verdade que ela descobre. Mas enfim, ela percebe que há muito mais no mundo do que aquilo que ela estava vendo, do que as ilusões que que estavam sendo postas para ela. Depois de se acostumar com essa verdade que ela acaba de descobrir, essa pessoa retorna para o fundo da caverna para libertar as outras pessoas que estão presas no fundo da caverna e que só podem olhar pelas sombras e que continuam iludidas por aquela falsa realidade. Por ter se acostumado com a verdade mais ampliada em relação àqueles que estavam no fundo da caverna, quando essa pessoa volta, ela encontra dificuldade para convencer as pessoas que estão no fundo da caverna a se libertarem e a sair daquele lugar, podendo até ser chamada de louca ou até ser morta durante o processo, dada a divergência de verdades entre elas. Enquanto aquela pessoa que saiu descobriu a verdade, explorando a caverna e indo para fora, as outras acreditam que a verdade única são aquelas sombras. Daí vem o conflito entre elas. Esse seria o mito da caverna de Platão. Agora nós podemos, pelo menos, tirar 4 interpretações, 4 significados possíveis sobre esse mito, sobre essa história, sobre esse cenário imaginário. Uma primeira possibilidade de se interpretar esse mito da caverna de Platão é entender que aqueles que estão aprisionados no fundo da caverna estão presos ao mundo material, ao mundo dos sentidos. Estão iludidos pelos próprios sentidos, acreditam em tudo que vem, em tudo que está ao alcance dos seus sentidos. Aquele que consegue se libertar, explorar a caverna e sair da caverna, ver o sol fora da caverna, sol esse inclusive que representa a ideia do bem, seria aquele que se desprendeu dos seus próprios sentidos e do mundo material e alcançou o mundo supersensível, o mundo das formas perfeitas, o mundo que está além do mundo material. Então essa primeira interpretação seria uma tentativa do Platão explicar a dicotomia, a separação entre o mundo sensível, o mundo material, em que nós nos valemos predominantemente dos nossos sentidos, e do mundo inteligível, do mundo das formas perfeitas, em que nós devemos buscar o conhecimento para poder alcançá-lo. É nesse mundo das formas perfeitas que se encontram as verdadeiras formas, a verdade absoluta. No mundo material, no mundo sensível, estariam as ilusões, fruto das imperfeições das coisas que estão no mundo nosso, que são cópias, meras cópias daquilo que existe no mundo inteligível. Um segundo significado possível para o mito da caverna de Platão é uma gradação, uma hierarquia entre os graus de conhecimento. Ou seja, uma segunda possibilidade de interpretação do mito da caverna de Platão é a existência de graus de conhecimento, de gradação entre os níveis de conhecimento, um nível mais baixo e um nível mais alto. Aqueles que se encontram aprisionados na caverna e acreditam que aquelas sombras que estão no fundo da caverna, feitas pela luz do sol, são as únicas coisas que existem no mundo, essas pessoas que se apegam aos sentidos e ao mundo material, estariam no nível mais baixo de conhecimento, que se baseia apenas na imaginação e na crença. Justamente porque eles não refletem sobre aquilo que eles veem, eles acreditam cegamente no que os sentidos deles apresentam para eles, sem qualquer dúvida, sem qualquer questionamento. Tanto que se alguém apontar que aquilo que eles estão vendo não é realmente aquilo, eles chamam essa pessoa de louca. Já aquele que se liberta, consegue sair da caverna e avistar a luz do sol, que representa a ideia do bem, estaria com um nível de conhecimento mais alto, que representa a dialética, a busca pelo conhecimento, a possibilidade de acesso ao conhecimento e à verdade, sendo a pura intelecção. Já o terceiro significado possível do mito da caverna, o terceiro significado que podemos extrair dele, é relativo à dicotomia entre uma vida presa aos sentidos e ao mundo material e uma vida dedicada ao conhecimento, ou seja, ao mundo das formas, ao mundo inteligível. Aquele que está preso no fundo da caverna, acreditando naquelas coisas que vê, naquelas sombras que vê projetadas pela luz do sol, seria a pessoa que está presa aos sentidos, ao mundo material. Já aquele que se liberta é aquele que acessa a luz e a dimensão do espírito. O processo de libertação
e de saída da caverna para o exterior da caverna seria como um processo de conversão, de verdadeira libertação e contemplação do divino por meio do acesso ao conhecimento, da verdade, da ideia do bem, representada pelo Sol. Uma última interpretação possível do mito da caverna de Platão sugere a existência de um filósofo político. Esse filósofo político seria aquele que conseguiu se libertar, sair do fundo da caverna, perambular pela caverna e consegue sair e alcançar a luz do sol, que é a ideia do bem. Essa pessoa seria o filósofo político para Platão. Aquele que se liberta, consegue sair da caverna e alcançar a luz do sol, que é a ideia do bem, e retorna para libertar aqueles que estão no fundo da caverna, é esse filósofo político, que usa o poder, o comando e o conhecimento a serviço do bem. Só que, como eu já disse antes, essa pessoa que consegue se libertar e sair da caverna, depois que ela se acostuma com o conhecimento verdadeiro que ela acaba de adquirir e retorna para libertar os demais, pode acabar sendo massacrada e até morta, além de humilhada, chamada de louca. Por quê? Porque as pessoas que estão no fundo da caverna, elas acreditam que aquilo que elas veem representado pelas sombras, pelas figuras feitas pela luz do sol, elas acreditam que essas coisas sejam verdadeiras e as únicas existentes no mundo. E quando aquele que conseguiu se libertar volta trazendo algo além do que elas conhecem, algo que elas nunca viram, elas acabam achando essa pessoa louca. Acabam achando aquele que quer salvá-las um louco. Quando na verdade, esse que tem um conhecimento do que elas não sabem, do que elas nunca viram, está apenas tentando ajudá-las. É o caso de Sócrates, que buscou ajudar os cidadãos atenienses a se libertar de alguns equívocos, de alguns erros que eles cometiam. Erros que decorreriam da falta de reflexão que eles tinham sobre as coisas que faziam e sobre o que acontecia na época deles. Tanto que Platão foi condenado à morte por questionar, por dizer aquilo que as pessoas não queriam ouvir, pontos de vista diferentes do que as pessoas realmente acreditavam. Um filme interessante que mostra como é estar preso a uma bolha, a uma caixa, é um filme também triste, é O Quarto de Jack. É uma criança que cresce com sua mãe até certa parte de sua vida trancada em um quarto. Depois essa criança sai do quarto. Eu vou parar por aqui a descrição do filme para não dar muito spoiler, mas o filme é muito bom apesar de ser muito triste. Então é isso, se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal e se você não assistiu os outros vídeos, assista.